Então aquela enorme anaconda do filme homônimo sempre povoou os seus piores pesadelos, a despeito de você saber que ela, de fato, não pode ser encontrada entranhada nos confins da floresta amazônica. Bem, e se nós disséssemos que uma criatura de dimensões muito semelhantes chegou a deslizar suas escamas pela superfície da Terra? E ela já foi até batizada, Titanoboa. Trata-se, de fato, de uma criatura pelo menos 10 vezes mais pesada do que a média de uma anaconda. E, é claro, a Titanoboa é de longe a maior cobra que já viveu. Um verdadeiro colosso, haja vista suas medidas, 1,1 mil quilogramas e cerca de 15 metros de comprimento. Na verdade, ela era tão colossal que acabava tendo problemas com a boa e velha gravidade. Há uma boa razão para que a maior criatura viva hoje habite os oceanos. De fato, os efeitos devastadores da gravidade terrestre sobre uma pobre baleia azul encalhada são bem conhecidos por qualquer ativista de plantão. De fato, é na água que o imenso mamífero consegue atenuar os efeitos da gravidade, efeito que é conhecido como simulação de microgravidade. Bem, as coisas devem ter funcionado mais ou menos assim também para a Titanoboa. De acordo com os paleontólogos, a espécie passava boa parte do seu dia sob a água, pelo mesmo motivo da baleia azul, para proteger-se das leis da física. Conforme é bem sabido, as cobras são exímias nadadoras, o que ainda deve valer para uma criatura com 15 metros de comprimento, acredita-se. Ela certamente passava grande parte do seu tempo submergida, disse David Polly, paleontólogo da Universidade de Indiana, em entrevista ao site Wire. Nós sabemos isso tanto pela geologia na qual ela foi preservada quanto por uma inferência baseada em suas dimensões. Em outras palavras, a Titanoboa devia experimentar certo desconforto ao se deslocar em terra, expediente de que fazia uso, possivelmente, apenas para eventuais caçadas. Até porque, como é bem sabido pela ciência, as cobras também são excelentes em prender a respiração, podendo facilmente chegar a 45 minutos de submersão. Ou elas simplesmente mantêm apenas o nariz para fora d'água, é verdade. Da mesma forma que ocorre com diversas outras espécies de cobras desprovidas de glândulas de veneno, acredita-se que a Titanoboa caçava de forma silenciosa, surpreendendo sua presa, que então era estrangulada até desfalecer. E isso com um aperto tão forte que não interrompia apenas a respiração, mas impossibilitava completamente o fluxo sanguíneo da vítima, assim como faz a anaconda, também chamada de sucuri em território tupiniquim. Sim, a Titanoboa tinha dimensões, de fato, impressionantes. Entretanto, essa estranheza faz mais sentido atualmente, já que, à época, é provável que grande parte das caçadas do réptil tenham envolvido criaturas de tamanhos igualmente colossais, digamos, tartarugas com mais de 6 metros ou crocodilos que passavam facilmente dos 15 metros de comprimento. Naturalmente, há um motivo bastante razoável para esse gigantismo todo. Conforme explicou o biólogo alemão Carl Bergmann já no século XIX, no que ficou conhecido como a Lei de Bergmann, em zoologia, há um princípio que correlaciona as temperaturas externas e a relação entre a superfície do corpo e o peso dos animais endotérmicos, nós, os de sangue quente. Ok, isso é mais simples do que pode parecer. Basicamente, um mamífero, por exemplo, tende a ser tanto maior quanto menor para a temperatura média do ambiente que ele se insere, haja vista, por exemplo, o rotundo urso polar, com todas as suas camadas de gordura corporal. Isso ocorre porque, conforme uma criatura ganha massa, seu volume passa a se tornar cada vez maior em relação à superfície do seu corpo. Dessa forma, acaba sendo mais fácil resfriar a estrutura toda se o ambiente em volta colaborar. Bem, só que no caso dos chamados animais de sangue frio, isso funciona de forma exatamente contrária. Quanto mais quente for o clima, maiores serão as criaturas pecilotérmicas, outro nome para de sangue frio. E nisso se inclui, naturalmente, não apenas a Titanoboa, mas também grande parte de suas presas que dividiam com ela as temperaturas relativamente elevadas do Paleoceno. Répteis e anfíbios continuam crescendo e crescendo, até encontrarem um limite dado pela temperatura externa, em proporção direta, no caso. Entretanto, considerando-se que a temperatura dos animais de sangue frio tende a acompanhar a do ambiente, é de se acreditar que a Titanoboa acabasse torrada caso seus banhos de sol fossem prolongados demais. Eis, portanto, outro motivo para a vida parcialmente aquática da espécie. O clima no Paleoceno, em que viveu esse animal, era muito mais quente do que o atual,
disse Polly ao referido site. Isso deve ter possibilitado a existência de répteis maiores, não apenas a titanoboa, mas também crocodilos e tartarugas muito maiores do que as espécies atuais. Em tempo, considerada a elasticidade dos interiores dessas cobras, é de se imaginar o quão cômico devia ser o formato assumido por seu corpo após ingerir uma tartaruga gigante. Ademais, embora tenha sido a espécie com maiores dimensões corporais descoberta até hoje, a titanoboa não era a única a complicar a vida das presas não favorecidas pelo clima quente. Ocupando um segundo lugar próximo, havia também a serpente gigantofis, com impressionantes 10 metros de comprimento. Quanto, exatamente, a titanoboa deixou de existir é algo que os cientistas ainda não conseguem responder com absoluta certeza. Entretanto, os locais em que os fósseis foram encontrados pelo menos ajudam a reforçar as informações sobre o habitat original da espécie. Ao perecer nos leitos de rios, as titamboas encontraram um ambiente devidamente protegido de escavações e também do poder constante da erosão. De fato, as superfícies pantanosas em que alguns exemplares foram encontrados são normalmente associadas à excelente produção fóssil, o que, naturalmente, também se aplica à produção de combustíveis fósseis, oriundos do bom e velho ouro negro, o petróleo. Os fósseis da titanoboa foram recuperados em uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo, em Cerrejón, Colômbia, disse David Polly ao Wire. E o carvão é formado essencialmente pelo resto de plantas que, ao cair na água, não se decompuseram com tanta velocidade, sendo então enterradas por sedimento que também caiam na água, como nos efeitos de uma enchente, por exemplo. Ao longo das diferentes eras geológicas, novas camadas se formaram, originando tipos distintos de rochas. Entre elas, a argila, onde os paleontólogos, de fato, encontraram os restos da espécie, provavelmente ignorada por mineradores, mais interessados no carvão da região. De qualquer forma, é certo que, no clima atual, seria impossível que uma criatura como a titanoboa pudesse se formar e sobreviver adequadamente, posto que suas dimensões não permitiriam. Dessa forma, a menos que uma catástrofe ambiental sem precedentes ocorra, é pouco provável que você encontre essa espécie gigantesca em algum lugar que não na forma de uma escultura de museu. Sim, ainda bem.